Você já teve problema para gerenciar uma lista de atividades grande que parece que ela começa a ficar gigante, que parece que ela nunca vai acabar? Aí você troca de lista, começa tudo de novo e começa a procurar melhores ferramentas para poder gerenciar essas atividades e fica naquela dúvida de, bom, eu acho que ainda está um pouco confuso. Esse é o meu caso e eu acabei já usando várias ferramentas para tentar fazer esse tipo de gestão e acabei vendo que eu não conseguia ficar de um jeito que eu realmente estava gostando e estava me ajudando. Parecia que eu estava tendo mais trabalho para gerenciar as atividades do que elas estavam me ajudando a eu ter um foco do que eu preciso fazer e conseguir assim ser bem mais produtivo no meu dia a dia. Eu acabei optando então por dar uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre como eu poderia fazer essa melhor gestão e eu conheci uma metodologia chamada Get Things Done. Eu comecei a utilizar ela há algum tempo e eu estou tendo ótimos resultados com ela. No vídeo de hoje eu vou pegar e vou mostrar como que eu estou usando a metodologia com algumas pequeninhas adaptações que eu acabei implementando, mas que está dando mais certo para mim, usando a ferramenta Notion. Então eu ajudo você a configurar exatamente o passo a passo ali para você poder usar também e fazer a sua e ajudar você no seu trabalho, beleza? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você já conhece o canal, que bom que voltou. E vamos embora pro vídeo que vai ser bem legal e espero que ajude muito vocês. Então, como eu vou apresentar para vocês como ela faz no Notion, primeiro eu só quero pegar e a gente tá na mesma página, quais são os passos da metodologia Get Things Done. Aproveita e já deixa o like aí, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente a crescer. Vamos lá. O Get Things Done ele é baseado em 5 etapas, tá? E as etapas que a gente tem são as seguintes. A primeira etapa vai ser a etapa de coletar. A etapa de coletar a gente vai pegar tudo que tiver na nossa mente, tudo que vier de ideia, de coisa que precisa ser feito, de pessoas que vão pedir para nós, ó, tem que fazer tal atividade, etc. A gente vai pegar e vai anotar elas na nossa caixa de entrada. Então essa etapa de coletar é a etapa número 1. Não importa se o item é grande ou pequeno nesse momento. Veio na cabeça, você vai lá e anota ele na caixa de entrada. No Notion eu vou mostrar exatamente como que eu organizei isso daí para você. Depois a gente tem a etapa número 2, que a gente vai processar. Processar é a gente vai pegar o que a gente anotou e vai dar uma revisada. Então a gente vai pegar e vai deixar ela de uma maneira um pouco mais clara e mais concreta. Então, às vezes, o jeito que está escrito não está bem objetivo o que a gente precisa fazer. Colocando até as datas, né? Quando tem uma atividade que ela precisa ter datas. Colocar quando a gente tem subtarefas, dependências, uma tarefa depende da outra. Então, esse tipo de informação fica legal aqui. Colocar as etiquetas, eu vou mostrar, muito importante, as etiquetas entram aqui no processamento para que a gente consiga filtrar depois as atividades. Então, eu coloquei algumas formas de fazer esse filtro. E a etapa número 3, então, a gente tem também a organização, que é de fato a gente passar uma limpa ali, pegar e colocar no seu calendário, caso a gente tenha, né, que colocar alguma coisa na agenda para lembrar a gente vai lá e coloca na agenda. Se a gente tiver que fazer um plano de ação, né, que seria criar, digamos, atividades, subtarefas em relação a uma tarefa, ordenar as atividades, caso precise, né, num sentido de prioridade, muito importante. Enfim, essas atividades aí que a gente pode ter na etapa de organização, que é a etapa número 3. Para a etapa número 4 é a gente olhar, revisar e atualizar a lista de atividades de uma maneira frequente. É recomendado ele fazer todo dia uma revisão mais pequena e uma revisão maior semanal para ver se tem atividades que ainda fazem sentido a gente continuar tendo que fazer e se tem atividades que precisam ser refinadas, a gente tem que detalhar elas um pouco mais para poder fazerem sentido, porque às vezes do jeito que elas estão, elas são mais um projeto inteiro do que uma atividade, beleza? E aí, etapa número 5, que seria a última etapa, é a gente praticamente fazer, né? Fazer o que a gente tem ali, mas focando no que é mais importante. Show? Vamos lá, vou agora para o Notion mostrar como que a gente vai fazer. Aqui no Notion eu vou mostrar como a gente vai fazer para criar o esquema e já vou mostrar na prática o Get Things Done, que vai ficar mais ou menos assim, tá? A gente vai ter algumas informações e algumas tabelas, tá? Aqui eu tenho a cola que eu tenho só para saber como é que é a sequência, para caso eu tenha alguma dúvida, tá? Bom, olhando assim, você olha e fala assim, pô, mas tem muita coisa aqui, né? Tem várias linhas, várias tabelas, né? Aqui eu tenho minhas atividades aqui. E eu vou criar então do zero aqui, né? Até porque eu tô com algumas coisas em inglês, porque eu coloco minhas atividades aqui do trabalho também, o nome delas, e aí eu só não tô mostrando, né? Tá filtrado aqui por uma questão de, né? Eu não coloquei as atividades que estão com o contexto de Nubank, né? Por causa que elas são sigilosas, tá? Então não tem nada aqui do Nubank, então eu vou criar uma nova página, beleza? Vamos lá. Criei aqui uma nova página. Ela vai vir em branco assim e beleza, tudo bem, vamos lá. Então a gente coloca aqui, eu coloquei o nome daquela Work Harder, vamos colocar aqui, trabalhe pesado. Vamos fazer toda ela em português, né?
Eu posso colocar um ícone aqui, que é um emoji. Vamos colocar o cérebrozinho aqui, que acho que fica legal. E eu já quero deixar uma cover também, que é uma capa. Eu gosto, acho que o visual já ajuda a gente a... Vou reposicionar aqui, uma coisa mais inspirada aqui, um pouco mais... Vamos dar um pouco mais de energia aqui. Eu gosto dessa combinação de rosa com azul, vermelho. Então beleza, a gente já começou definindo aqui o primeiro frame aqui, né, de como que a gente vai trabalhar no Notion. O Notion ele funciona de uma maneira super resumida. O Notion ele funciona usando o barra e também clicando aqui nesse maisinho aqui para você definir como você pode fazer as coisas. Ou você clica no mais ou você clica na barra. Então, primeiro eu gosto de fazer como se fosse uma marcação. A marcação eu uso a opção callout. Tá? Então aqui tem uma marcação. A marcação da primeira caixa, eu vou fazendo algumas anotações aqui conforme a gente for fazendo. Então a gente vai ter 5 caixas de atividades. Então para a gente ter aquelas 5 etapas do Get Things Done, a gente vai ter 5 caixas de atividades. Estas são a Inbox, né, que é a caixa de entrada, onde entram todas as atividades. Daí a gente vai ter as atividades que tem que fazer agora. As que a gente tem, aí vai ter uma outra caixa que é as atividades que a gente pode fazer depois. A gente daí tem também uma outra atividade que são calendário, que são atividades com data marcada. E por fim a gente tem a quinta, né? Então eu gosto sempre, 5 caixas, quais são as 5? Fica até fácil de memorizar. Que é o lixo. Então o lixo é as atividades que elas concluíram ou que foram descartadas em algum momento. Então, uma coisa que o Notion ele faz logo de cara, ele fica meio assim, ele fica meio apertadinho, tá vendo? Ele fica como se fosse uma barra branca e 2 barras brancas bem grandes no lado. Para resolver isso, você clica nos 3 pontinhos e coloca Full Width. Beleza? Então vamos lá. Aí já fica assim um pouquinho melhor, eu gosto mais dessa forma. Então a primeira caixa vai ser a caixa de entrada. Já dá para mudar aqui o ícone também. Tem aqui ó, uma caixinha de entrada ali. Será que eu consigo dar um zoom aqui? Ficou um pouquinho melhor, eu acho, com o zoom. Então na caixa de entrada, você vai fazer a primeira tabela, que é a tabela mestre, tá? Como que ele fica aqui? Ó. Por enquanto ele não tem nenhuma página dentro do trabalho pesado. Eu vou adicionar favoritos para ele ficar com destaque aqui, ó. Tá vendo? Dando favoritos ele fica com destaque para vocês visualizarem. Aqui estão minhas outras atividades particulares. A gente vai colocar no barra ou no maisinho e vai buscar uma coisa chamada table. A gente tem, vocês viram aqui, tem a table aqui, só que a gente não vai usar essa table, tá? Aquela table ali, só para mostrar, ela vai gerar uma tabela bem simples, não é o que a gente quer agora. Eu quero uma tabela que ela gere um banco de dados, para que eu possa reutilizar depois. Ele vai criar uma subpágina que vai ser a informação dessa tabela. Então tem uma série de opções aqui. Aqui encontramos Table Database, né? Esse Table Database aqui. Essa é a parte de uma tabela que vai ter uma base de dados linkada para uma página. Olha como que ela fica bem mais completa. E ela criou uma página aqui. Vamos usar o nome a essa tabela? Lista de tarefas. Então, quando eu crio aqui a lista de tarefas, ela já renomeia o nome da página, porque isso aqui é uma página. Então, ele também é uma página. Se eu clicar aqui, eu consigo ver só ela, que é o que importa, que é a minha base de dados. Então, sempre que eu referenciar essa lista de tabelas, ela vai constar esses dados. Isso é muito importante, tá? Porque é assim que a gente consegue ter mais de uma tabela, mais de um lugar consumindo a mesma informação. Então, essa lista de tarefas, vamos montar ela primeiro e depois a gente monta as outras caixas. Ela é a primeira, é a inbox, né, a caixa de entrada. A gente vai montar ela com as seguintes colunas que eu estou usando, né? Eu estou usando que é o nome da tarefa, então nome da tarefa. Depois eu uso as tags, né, que eu estou chamando de contexto. Você pode deixar como contexto, né? Tags. Então ele já vem, né? Você viu que ele veio default, né? Então, caso você precise escolher o tipo de propriedade, aqui ó, property type, o tipo de propriedade é multi-select, que é para ele ficar com várias opções. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui logo a gente coloca as opções. Então a gente vai ter nome da tarefa, que é do tipo título, e contexto. A gente tem uma informação a mais. Vamos fazer uma colinha lá do que a gente montou. A outra informação que eu tenho é a data, o prazo. Vamos lá. Então eu estou aqui
Vamos colocar outra informação que eu tenho, é o prazo. Então eu vou clicar no mais para criar uma coluna chamada prazo. Prazo não é texto, né? Ele tem a opção de data aqui. Então eu já consigo colocar a data, que é o prazo. E aí eu vou colocar uma informação que é urgência, que a gente chama lá de ASAP, né? Que é as soon as possible em inglês, que é o quanto antes for possível. Isso eu vou fazer um checkbox, que é para eu marcar. Essa atividade ela é urgente? Sim. Se ela não for, eu não marco. Depois eu vou colocar uma coluna relacionada a... O que eu digo isso? Que essa tarefa ela pode estar relacionada a um projeto. Então depois, se eu criar um projeto, eu posso fazer com que essa tarefa esteja agrupada a um projeto e eu consigo visualizar por aqui. E a última coluna que a gente vai ter, que é a coluna done, né? Realizada, né? Realizada, interrogação, sim ou não, então checkbox. Temos a nossa tabela. Eu estou usando a tabela nesse formato no momento. Está me atendendo bem, assim, e espero que ajude vocês também. Então, como que funcionam as próximas etapas? A gente pode criar as atividades aqui. Eu tenho lá que levar o Pingo, que é meu cachorro, para vacinar. Beleza. Qual que é o contexto disso daqui? Minha vida pessoal, né? Então eu crio aqui a vida pessoal. Então quando eu digitei aqui contexto, como ele é do tipo múltipla seleção, ele já cria uma tag. Eu posso aqui criar mais tags se eu quiser. Poderia colocar cachorros. Teria aqui mais uma tag. Você vai digitando e vai criando. Aí você fica com as opções. Ó. Ele está com as duas no momento. Eu poderia tirar uma delas aqui com um xizinho. Pôr de volta. Né? Vamos supor, eu tenho que comprar ração também. Ó. Comprar ração. Colocaria cachorros. De repente eu posso deixar uma tag só para eles. E daí não misturaria a vida pessoal aqui. Acho que vai ficar até mais elegante assim, né? Eu posso deixar a vida pessoal para algo realmente assim, ó. Comprar cuecas. Se eu tenho que comprar cuecas, aí vida pessoal. Eu tenho prazo para alguma dessas atividades? Sim ou não? Se você tiver, você já coloca ela aqui. Então, no momento, a gente está só na etapa 1 do Get Things Done, que é coletar. Tudo que vier na nossa mente, a gente vai lá e vai incluindo. Então, a gente vai incluindo as atividades, né? Deixa eu colocar algumas que sejam de outras categorias também, né? Eu jogo RPG com meus amigos, então tenho que montar sessão de sábado. Tem que planejar uma sessão de sábado, isso seria vida pessoal. Vamos colocar também as atividades que eu tenho do YouTube aqui. Eu tenho que escrever o roteiro do vídeo, como foi a minha transição de carreira para produto. Essa é uma atividade relacionada ao YouTube, ao meu projeto inteiro do YouTube. Eu tenho aqui depois, eu tenho o meu Notion só dedicado ao YouTube, em que eu tenho bem claro como que eu estou trabalhando, como que eu estou planejando e organizando. Se vocês quiserem, eu posso mostrar também ele depois, em detalhes, tá? Só para dar uma espiadinha, eu tenho aqui o conteúdo dele com várias colunas, né? E aí eu vou finalizando e conforme eu for finalizando, eu vou tendo links aqui para poder conferir. Depois eu posso explicar como que eu fiz esse Kanban ali do meu canal do YouTube, aqui dos vídeos, para poder facilitar. Também vamos completar aqui, escrever o roteiro. Qual que é o outro que eu tô com a ideia de fazer? Dia a dia de 1 PM. Tô com a ideia de escrever esse roteiro, também é do YouTube. Aqui eu já começo a ter as tags, além das cores ajudam, né, a deixar bem visual, e eu posso ter prazo para algumas delas, né? Vamos lá, o prazo, ele já é como se fosse a segunda etapa, tá? Eu vou processar aquelas informações. Aquilo que eu escrevi, eu defino que ele é um projeto, uma próxima ação, um material de suporte. Eu posso inserir mais informações. Então, nesse processamento, eu vou... Ali tem um lapisinho, eu estou processando. Então, eu vou adicionar mais informações que sejam necessárias. Dessas atividades aqui, a que eu tenho prazo mesmo é só do levar o Pingo tomar vacina, que é dia 15. É a única que eu tenho realmente um prazo. Então, eu já deixei aqui 15 de fevereiro. Você vê o prazo, como ele é uma coluna prazo, ele mostra um calendário, ele ajuda. Você pode colocar um reminder, bem interessante. E alguma dessas ações aqui é urgente. Aqui, montar a sessão de sábado, também tem um deadline que é sábado, dia 12.
Tem algumas que é urgente. Eu considero que como pela data que está sendo feita aqui, eu tô com a minha meta de fazer um vídeo por semana para o YouTube. Depende de vocês se vale a pena fazer. Então, um vídeo por semana eu preciso sim fazer um roteiro desses dois aqui, ASAP. É urgente fazer, então vou marcar aqui. As que tem data, você pode ou não colocar data. Eu tô fazendo as que tem data próxima, eu tô colocando como urgência. Para eu bater o olho e falar, tenho que fazer isso. As que tem data longe, eu não tô colocando como urgência ainda. Por quê? Porque semanalmente eu vou revisar e eu posso pegar e adicionar isso daí, se ela é ou não. E se ela é relacionada a um projeto, no momento eu não estou usando muito isso daqui relacionado a projeto, né? Mas a vantagem do Notion é que eu poderia, por exemplo, toda essa parte de roteiro no YouTube, eu poderia colocar o meu projeto, ó, Link to Page YouTube. Eu poderia colocar, eu não estou usando muito porque eu tenho aqui como clicar aqui, né? Mas fica um atalho aqui, né? Para você fazer o atalho, você coloca o arroba e ele já começa a aparecer as opções e você vai clicando. Até realmente, então, montar sessão de sábado, ele tem a ver com... De repente eu posso olhar o Get Things Done aqui, clicar... Ah, putz, eu tenho que clicar lá, eu já clico aqui, já vou para lá e vou fazendo. Tá, fizemos a primeira, então temos aqui... Finalizamos a etapa 1, vamos fazer as próximas caixas. É bem mais fácil, bem mais rápido também. Opa! Diogo do Futuro aqui, e eu percebi que esse template que eu fiz eu posso compartilhar pelo Notion para quem quiser ir copiar ele e a partir do meu template já poder fazer as adaptações para você ter para você mesmo. Se você quiser, comenta aqui no vídeo o seu e-mail que eu mando o invite para você por e-mail, beleza? Obrigado aí, qualquer coisa, continuando aqui no nosso tutorial. Então, agora que a gente já fez a primeira tabela, a gente vai para a segunda etapa ali, que é fazer o fazer agora. Para fazer esse fazer agora, funciona assim. Eu tenho essa tabela e eu preciso que ela esteja aqui de novo. Não é fazendo barra table aqui. Ela tem que fazer pela seguinte forma. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Eu vou fazer um copy link. Porque eu quero ter um link para aquela tabela original. Aí eu vou colar. E depois que eu colar... ele ficaria assim, como um link, mas eu posso pegar e deixar ele como um linked database. E ele vai mostrar a tabela de novo. Conseguiram ver? Eu vou fazer mais uma vez aqui, porque eu vou precisar fazer a terceira caixinha, que é o fazer depois. Então eu já vou fazer. E o fazer depois eu faço barra, callout, coloco aqui, ó, fazer depois. Posso colocar um ícone que seria fazer depois, que seria um reloginho aqui. Eu posso até deixar com cor, né? Tenho aqui a cor, vamos deixar uma outra cor. Um verdinho. E aí eu vou fazer de novo. Eu vou pegar aqui a tabela original. Botãozinho aqui, copy link. Venho aqui onde eu quero, colo e coloco create linked database. Como que eu sei que deu certo? Ela fica assim, a original fica escrito lista de tarefas, as outras ficam com uma flechinha aqui. Qual é a vantagem? O que muda? O que muda é o seguinte, se eu mudar, ó, comprar ração, vamos mudar, comprar 2 pacotes de ração. Mudei aqui, se eu for em cima, mudou também. Elas estão linkadas, como se fossem a mesma tabela. É assim que a gente vai funcionar o nosso trabalho aqui. Então, vamos ver o que eu preciso fazer. O fazer agora, ele é o ASAP, lembra? É a urgência. Então, eu vou aqui nos 3 pontinhos. Eu adiciono um filter, que é um filtro. Eu vou adicionar um, add filter, que vai ser quando urgência for, né, is checked. Quando eu tiver marcado que a atividade é urgente, ele vai aparecer aqui. Então veja só, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atividades aqui, 3 estão marcadas. Quando eu venho no fazer agora, eu só estou vendo as 3 atividades que são urgentes. Qual que é a vantagem de tudo isso? É que daí eu consigo agora só olhar as urgentes para eu fazer primeiro, que é um grau de importância. Aqui na caixa de entrada eu vou pôr todas as atividades que vierem na minha cabeça. Mas eu vou olhar e trabalhar só olhando praticamente o que está no fazer agora. E um pouquinho do que está no fazer depois. Bom, mas o fazer depois apareceu tudo aqui também. As 6 atividades. O que eu faço, Diogo? É o seguinte. Você vai nos 3 botões, 3 pontinhos. Filter. Add a filter. Quando urgência não tiver
checked. Quando ela não estiver marcada, is not checked, você tem o que não é urgente. Então agora eu tenho o que é urgente e o que eu posso fazer depois. Para eu poder revisar, né, as atividades conforme o tempo. Né? Já temos então um bloco, 2 blocos, 3 blocos. 3 blocos feitos. Agora a gente fica com o calendário. Como que a gente vai fazer o calendário? Bom, jogo rápido, né? A barra ou o maisinho. Callout, calendário. Seria uma agenda, né? Aqui eu posso fazer, ó, já encontrei aqui um calendáriozinho, emoji do calendário. Ao invés de verde, vamos deixar outra cor aqui, só para variar. Laranja. E aí eu vou fazer aquele esquema de copiar o link. Aperto aqui, copy link, desço, colo, coloco created linked database. Como que você sabe que deu certo? Você vai ficar com 5, ó, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tabelas, sendo que a primeira tá branquinha e aí as outras 4 estão com flechinha. Então falta fazer uma aqui. A do calendário eu tenho que colocar um filtro também. Filtro, 3 pontinhos filter. Qual é o filtro? O filtro é se o prazo ele estiver, aqui eu tenho algumas opções, não estiver em branco. Ou seja, se eu preencher alguma coisa, ele vai aparecer no filtro. Então eu só tenho 2 atividades que elas estão no meu calendário. Por que é bom você ter essa etapa do calendário? Porque daqui você já parte, vai no teu Google Agenda, etc. E já adiciona lá para você, caso seja preciso, né? Vai lá e adiciona. E a gente fica faltando um bloco que é o bloco do lixo, lixeira. Vamos uma lixeirinha aqui, vamos deixar cinza, lixeira. A lixeira ela vai ter todas as atividades, copy link aqui, né? Já pegaram amanhã. Paste, create a link database. Todas as atividades, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro para todas as atividades que elas estiverem prontas. Então eu vou colocar na realizada se ela estiver checked. Não tem nada aqui porque eu não fiz nenhuma. Então a gente fica com a tabela assim. Vamos fazer um exemplo? Vamos dizer que a gente comprei as cuecas aqui. Eu vou lá e marquei aqui, né? Eu poderia marcar aqui, poderia marcar aqui também e ele já linkou. Então ele já tem essa flexibilidade, pode marcar em mais de um lugar que ele vai reconhecer. Marquei, ele vai aparecer aqui, ó, aparecer automaticamente aqui na lixeira. Se eu desmarcar, não deu alguma coisa errada, não fez, vou ter que comprar ainda. Se eu desmarcar, ele já some, ó. Se eu marcar, ele aparece. Então é assim que funciona a lixeira, ela vai estar com as atividades prontas e também com as atividades descartadas, porque você pode ter alguma atividade, vamos supor, que eu tenho que comprar presente para minha mãe. Aí eu tenho que comprar um presente para minha mãe, meu irmão vai lá e compra um e topa dividir comigo. Então eu não tenho mais que fazer essa atividade. Então eu posso clicar aqui e deletar, ou você pode marcar. Fica aí a opção aí, acho que o resultado vai ser o mesmo. Bom, aí temos um problema aqui, que é o seguinte. Pô, eu vou ficar com uma lista de tarefas toda preenchida, né? Então, olhando aqui, ó, a gente fez a coleta, fez o processamento, organizou, já começou a fazer, já fiz 1, 2, 3 atividades, elas começam a aparecer aqui como flag, como marcadas, né? Então, várias atividades, vamos supor, terminei de escrever o roteiro, comprei a ração ali. Ela começa a ficar meio poluída, né? Você começa a ficar com tudo marcado aqui no realizado. É bom demais, né? É bom demais, né? Tipo, ó, já fica aqui a lixeirinha toda completa. E o que eu recomendo a gente fazer? Até pegando um pouco do Scrum e do como eu trabalho no dia a dia com produto ali no Nubank e em outras empresas que eu trabalhei, a gente usa uma metodologia ágil chamada Scrum, em que no Scrum a gente tem um bloco de tempo, que é de 2 semanas, em que a gente tem as atividades que a gente vai fazer, vai fazendo as atividades e vai marcando as que ficam prontas. E elas ficam aparecendo lá, todas as atividades que a gente fez naquele ciclo. O que eu recomendo você? Ao invés de tirar elas daqui, usar a metodologia do revisão aqui. Da revisão a cada 1 semana, ou 2, por exemplo, e aí sim tirar. Bom, aí quando deixa elas marcadas, você pode até dar tem uma opção aqui nos 3 pontos chamada sort, que é ordenar. Poderia ordenar por qualquer uma das colunas. Eu poderia ordenar pelas que elas estão realizadas ou não. Deixando sort realizada, pronto. Ó, quando eu marco, ela fica para baixo, deixando em cima as atividades que eu ainda não fiz e as que eu já fiz ficaram embaixo. Então é uma alternativa que dá para fazer. Deixa as atividades que estão feitas. Quando a gente for revisar, a gente elimina as que a gente já tiver realizado.
Então era isso, né? Espero que tenha ajudado aí essa metodologia. Se você gostou, deixa, se inscreve no canal e também aceito sugestões aí de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo e ajudou e quiser comentar no vídeo, ajuda muito aí o YouTube a entender que esse vídeo é bom e de qualidade aí para quem está interessado em conhecer mais sobre produto, sobre produtividade e carreira. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.